Paulinha, agora eu vou acionar você para a gente falar sobre duas potências econômicas que estão em rota de coalizão, Estados Unidos e China. Queria que você explicasse melhor o que está acontecendo. Nossa, já faz tempo, né? Não podemos dizer que é uma rusga nova o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China. A gente teve Washington aprovando sanções contra funcionários, empresários e políticos chineses por conta da Lei de Segurança Nacional, que agora também foi implantada em Hong Kong. Denúncias de abusos contra a minoria uigur em Xinjiang, e aí, enfim, já estava rolando uma certa confusão, digamos assim, entre China e Estados Unidos, mas agora os Estados Unidos ordenou que a China fechasse o seu consulado em Houston, no Texas, até a sexta-feira. E aí, em coletiva de imprensa, o presidente Trump já disse que o fechamento de mais consulados na China é possível, então o clima não está nada bom. Olha o que o Departamento de Estado americano disse a respeito do fechamento do consulado. Ordenamos o fechamento do Consulado Geral da República Popular da China em Houston, a fim de proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas americanas. Aí ainda complementou assim, os Estados Unidos não tolerarão a violação da República Popular da China, a nossa soberania e intimidação do nosso povo, assim como não toleraremos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos nos Estados Unidos e outros comportamentos flagrantes. E ainda teve uma declaração separada do Departamento de Estado acusando a China de se envolver em massivas operações ilegais de espionagem e influência, interferindo na política doméstica, além de coagir nossos líderes empresariais, ameaçar famílias de sino-americanos residentes na China e muito mais. Então, veja, é uma trama quase que de espionagem real. Porque, primeiro a gente teve ali meio que uma fumaça, um incêndio que aconteceu no consulado em Houston. Então, vizinhos chamaram a polícia, parecia que estavam queimando ali caixotes com papéis. Aí o serviço de emergência foi acionado, chegou lá e depois disse o seguinte, que não tiveram acesso ao prédio, apesar de localizarem que havia uma fumaça ali. Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a China de patrocinar hackers que tinham como alvo laboratórios que desenvolvem vacinas para a Covid-19. 2 cidadãos chineses que supostamente estavam ali fazendo essa espionagem nessas pesquisas americanas, foram formalmente acusados, gente. Então, vai vendo para onde está indo essa história. Já Pequim, claro que não recebeu bem essa demanda de se fechar o consulado em Houston e se pronunciaram dizendo assim, há algum tempo os Estados Unidos atacam e lançam uma campanha difamatória contra a China, criando problemas sem razão aos funcionários dos consulados chineses. É um avanço sem precedentes. Condenamos com força a medida e pedimos aos Estados Unidos que corrija imediatamente os seus erros. Do contrário, a China tomará as legítimas e necessárias contramedidas. Aí especula-se o quê? Que fechem algum consulado dos Estados Unidos na China. Enfim, e aí também houve um aviso aos estudantes chineses nos Estados Unidos, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, dizendo o seguinte, que eles ficassem em alerta, já que as agências policiais dos Estados Unidos intensificaram interrogatórios arbitrários, assédio, confisco de pertences pessoais e detenção dirigida a estudantes internacionais chineses nos Estados Unidos, gente. E isso, a gente tem o Trump em campanha, sempre identificando como vírus chinês. A gente sabe que talvez ele faça um uso político disso, né? Enfim, são muitas implicações que se eu ficar aqui falando, queridos, não vai dar tempo de Adrilles se falar, eu vou ficar chateada, nem Joel. Então, vamos ficar por aqui. Eu acho que eles podem trazer os outros ingredientes, porque realmente é uma trama muito longa, né? Essa rivalidade entre os dois países. Muito bem. Adrilles Jorge, nunca o termo queima de arquivo foi tão apropriado, né? Tem nada de complexo ou de complicado nessa trama. A gente está vivendo uma segunda Guerra Fria entre heróis, mocinhos e bandidos. A China o governo chinês, na verdade, é a personificação do mal, é o grande Satã. É uma ditadura sórdida que exportou, produziu, disseminou esse vírus, escondeu o vírus, torturou pessoas, escondeu pessoas, apagou pessoas, faz tudo em nome do Estado. Não há noção do indivíduo na cultura do governo chinês, né? Só o Mao Tse-tung matou 80 milhões de pessoas, 500 mil pessoas mortas numa pandemia, para o governo chinês é nada em nome desse projeto de ampliação do Estado. A China está lucrando
com essa pandemia, cresceu 4% agora esse semestre, está vendendo 95% dos equipamentos. A gente não pode ficar dependente do nosso carrasco, que é um carrasco autoritário e ditatorial. E fez, sobretudo, o maior experimento do mundo. Eu fiquei muito tocado pela entrevista do Flávio, né? E essa experiência desse isolacionismo sem método, irracional, estúpido, que colocou o mundo inteiro de joelhos frente a um comando da OMS, do governo chinês, do Imperial College, testou e provou que as pessoas viram cordeirinhos amestrados que trocam tranquilamente a sua liberdade em nome de uma falsa sensação de segurança. Isso é o sonho de toda ditadura. Isso é o sonho do governo chinês. Okay. Total apoio ao governo americano, que é símbolo de liberdade, democracia. Total ojeriza ao governo chinês, que é uma ditadura sórdida e imunda. Joel. Eu gosto da nuance, da sutileza. Nenhuma, zero. O grande Satã. Grande Satã. Veja, como diria o Ayatollah Khomeini. Estamos sim vivendo... beleza, minha vez. Hora dos chineses agora. Agora você falou certo, Joel. Estamos aqui, exato. Vai lá. Dos chineses. O que a gente está vendo é realmente uma nova Guerra Fria se desenhando. Tem até corrida espacial nisso, né? Você viu que a China está mandando foguete para Marte agora, com missão ali. Quem sabe vão disputar para ver quem vai pousar primeiro em Marte. É um conflito que envolve elementos militares. A China vai botando as manguinhas dela de fora militarmente no mundo. Envolve interesses econômicos, com o comércio e com diversas regiões, com investimentos chineses. Envolve elementos da saúde pública com a pandemia. A China, no início, sem dúvida alguma, negou, perseguiu, matou, mas depois ela se tornou também aí o grande propagador das medidas do combate ao vírus. Agora, do ponto de vista dos valores e da forma de vida e da sociedade, não tem a menor dúvida. Os Estados Unidos têm muito mais a ver com a gente, e nós, como cidadãos ocidentais, aí temos a nossa preferência, sem dúvida alguma, é que um modelo, a ordem mundial liberal, criada pelos Estados Unidos, prevaleça e que a gente não troque. O imperialismo americano é ruim? É ruim. Mas você já viu a alternativa dele qual é? China, Rússia, Irã, sei lá. É muito pior, né? Então, por pior que seja o imperialismo americano, ainda é menos mal do que as alternativas que estão desenhadas aí. O risco nessa história toda, para um país como o Brasil, nós não somos Estados Unidos, para um país como o Brasil, é adotar um discurso da subserviência ao governo americano. É o que o Adrilles faz aqui. Ele pega esse conflito, ele vê que a gente tem mais interesse de um lado do que no outro, mas ele adota uma posição subserviente, transformando a gente em identificação, Joel, pelo amor de Deus. Exato, mas porque você acreditou, é como um... Você se identifica com o governo chinês? Eu me identifico com a liberdade e a democracia. Eu me identifico com os valores de liberdade, democracia e com... Mas os valores do governo americano são liberdade e democracia, cara. Calma, Deus, calma. Os valores que ele propala, os valores que ele fala, mas nem sempre na prática. O imperialismo americano... Pois é, mas na prática não tem nem valor, nem ação democrata no governo chinês, Joel. Calma. Na prática, muitas vezes, se o Brasil colocar os Estados Unidos acima de tudo, America First, que nem o Trump quer, isso é o discurso do Trump, não é o nosso discurso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem que saber negociar com todo mundo. Essa é a característica, inclusive, da diplomacia brasileira. E é o caminho que o Brasil sempre trilhou, não do alinhamento automático, não da subserviência, mas da defesa dos nossos valores, da democracia, dos direitos individuais e da paz nas relações diplomáticas. Agora, só para finalizar, esse conflito China e Estados Unidos, sem dúvida alguma, eu espero que a ordem liberal americana prevaleça. Agora, se tem um inimigo jurado dessa ordem, é o Trump. O isolacionismo que colocou os Estados Unidos é um grande perigo para a ordem liberal mundial criada depois da Segunda Guerra. É curto, Adriles, Joel, pelo amor de Deus, os valores da sociedade americana, democracia, liberdade, são valores efetuados na sua ação. Você pode haver algum desvio pelo imperialismo, mas o imperialismo chinês é sórdido, é imundo no sentido de ser uma ditadura que quer todo mundo de quatro. Negociar com um carrasco que quer te oprimir, isso não é valor de diplomacia, isso é valor, aí sim, de subserviência a quem quer te esmagar. A China é isso.